Shalom. São cumprimentados conforme as horas em que estarás a assistir este vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal. Estamos prosseguindo com a nossa série de vídeos. É claro que este vídeo não estará na nossa plataforma do Facebook, mas estará na plataforma nossa do YouTube. Sendo assim, estamos a prosseguir com a nossa série de vídeos e fizemos a primeira série deste vídeo que está na nossa plataforma do Facebook, que tem como tema seria Allah subhanahu wa ta'ala, a divindade venerada pelos muçulmanos, Lúcifer. E dessa vez não vamos fazer assim direita, vamos direito dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, a divindade venerada pelos muçulmanos, é o próprio Lúcifer. Dizemos que é muito difícil perceber essas coisas e é muito difícil receber essas coisas de um não muçulmano, mas tem um ditado árabe que diz Kul haqi walau kana mola. Fala a verdade, apesar dela ser chocante ou dolorosa. Então, essa é a verdade e temos que revelar. Não é por acaso que o nosso canal vem aí, páginas secretas do Islã, quais nós vamos aqui revelar, revelando o oculto. Antes de tudo, como de costume, vamos fazer uma pequena oração. Pai, está lá nos céus, agradecemos pela oportunidade que nos tem concedido dia após dia. Agradecemos pela essa oportunidade mais uma vez de fazermos essa live, acreditando que o nosso dever é só transmitir a mensagem. Então cabe àqueles que ouvirão e o Senhor guiá-los para que tenham o privilégio de arrecadarem a vida eterna em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, meu Pai, eu gostaria que abençoasse todo aquele que teria o privilégio de assistir, ou seja, ouvir, ou seja, se for dito, daqueles que estarão a assistir, que assistirão essa live ou esse vídeo, para que possam ter o privilégio de serem feitos filhos de Deus, conforme a sua palavra. Digo isso, entregando essas palavras nas tuas mãos santas, dizendo amém, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Bem, caros amigos, hoje será a primeira série do vídeo no YouTube, mas o segundo para quem teve o privilégio de assistir na nossa página do Facebook, esta série aqui. Temos lá a primeira e no YouTube será a primeira, sendo que é a segunda. Não sei se fiz perceber. Bem, hoje temos muito que aprender. Muito mesmo que aprender. Eu não gostaria que esse vídeo levasse muito tempo, mas iremos conforme Deus nos abençoar. Terminaremos por aí, onde Deus abençoar, que possamos terminar a nossa live. Os livros que eu vou usar aqui, o Alcorão. O Alcorão é Tarjuma, em outras palavras, Tafsir, do Sheikh Dr. Helmi Nasser, na colaboração da Liga Islâmica Mundial, Nobre Meca, ou Meca Nobre, tradução no Nobre Alcorão para a língua portuguesa. Esse é o Dr. Helmi Nasser, que nós vamos usar o Alcorão dele. Ele é o professor da língua árabe, das línguas árabes, ou língua árabe, no Brasil. O segundo livro que nós vamos ler é a Bíblia,
sagrada. E depois teremos o privilégio de ler os hadiths, que é a sunna do profeta Muhammad. Já na sunna, isso vai depender de acordo com aquilo que nós vamos aprender, enquanto estaremos aqui a recitar os livros. Aquele livro que na cabeça, aliás, que virá na cabeça para podermos citar, é esse que nós vamos lá ler, ou seja, apresentar, conforme o nosso tema. Bem, antes que eu leve muito tempo aqui, vamos direito ou logo no assunto. Meus caros amigos, eu repito a dizer, a divindade venerada pelos muçulmanos é o Lúcifer. As evidências vamos trazer, é por isso que tivemos o privilégio de fazer um vídeo assim. Aceitamos comentários. Através dos comentários veremos como e onde podemos começar. Mas eu vou começar lendo no livro de Apocalipse, que será o nosso fundamento. Apocalipse ou Revelação, no seu capítulo 12, a partir do verso 7 a 12. Diz o seguinte: então houve a guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então, houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amavam as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nelas habitam. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Shalom. Neste capítulo e versos que eu acabei citando aqui, que acabei lendo, é muito difícil perceber para aqueles que ainda, neste caso, quando eu falo que Allah é o Satanás, então para aqueles que ainda não leram os livros islâmicos, é muito difícil entender, até poder, então, o que isso tem a ver com Allah, certo? Mas deixa eu poder explicar um pouco aqui, talvez podemos ter o mesmo raciocínio. De acordo com a Bíblia, nós somos ditos aqui, ou nos é dito aqui, que houve uma guerra nos céus. Miguel, junto com seus anjos, e o dragão, o diabo, Satanás, também com seus anjos. Houve uma briga. E o diabo, Satã, foi vencido e lançado dos céus para a terra. Deixa eu poder explicar essa parte. Foi lançado dos céus para a terra, que não houve mais lugar nele. Para eles, esse diabo, junto com um terço de anjos que foram lançados para a terra, não houve mais lugar para eles lá nos céus. Paro por aqui. De acordo com os livros islâmicos, a primeira coisa que nós descobrimos é o seguinte: os hadiths vamos ler, que quando o diabo, de acordo com os hadiths, Jami' Tirmidhi, encontramos Al-Lulu Al-Marjan, que é a compilação de hadiths de Muslim e Buhari, e muitos mais. O próprio Buhari, no seu primeiro volume, no livro de Adana, na versão inglesa, tem esse hadith.
nós somos dito que o diabo mandava os seus gênios, seus militantes, aqueles que foram mandados cair, expulsos dos céus, para que subissem e ir ouvir a palavra ou ir ouvir a revelação lá. Nisso, o diabo, junto com seus anjos, aqueles caídos, estão na terra e sempre ele os mandava para irem ouvir o quê? As palavras em Ismael, ou lá nos céus. Outra coisa, vais me entender. O próprio Muhammad, aliás, o Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com os hadiths, vários riwayas, Allah não está nos céus. Isso vamos trazer as evidências. É claro que não é hoje, mas temos muitas evidências. Não é por acaso que o próprio Alcorão, Allah diz para o Muhammad, quando for a fazer as suas orações, não pode mostrar o rosto dele em cima, pois será cego. Ok? Porque ele não está lá. A terceira evidência que nós vamos trazer é Allah, como de sempre, ele não está no céu, mas sim está em Meca. Está em Meca. Isso vamos debater, vamos mostrar quando estaremos a ler a história do Islã, ou a história de Muhammad. Aí vamos ver quem é esse lá, que de acordo com muitos riwayas saía de Najd para defender o Muhammad, e Najd é cá na terra, ok? Então, até tem muitas passagens do Alcorão que o Alcorão diz, mostra os nossos rostos para lá onde Allah está. Onde Allah está é onde? Em Meca, onde os muçulmanos quando oram mostram seus rostos em direção a Meca. Ou seja, a própria Al-Kaaba é chamado Baitulullah, ou seja, casa de Allah. Então lá em Meca mora Allah. Essas são pequenas evidências que nós vamos trazer também, mas vamos um pouco em frente. Dizem assim, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitam, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a Bíblia nos diz: ai de nós na terra, nós que estamos na terra, porque no céu já há salvação, o poder do nosso Deus já está lá, ou seja, o diabo não tem mais chance de chegar lá, nem aqueles seus discípulos, que em outras palavras nós como cristãos chamamos de gênios, em árabe djinns, demônios, ok? Não tem mais chance. Apesar do próprio diabo estar sempre de acordo com os livros muçulmanos que nos dizem que ele sempre sempre enviava lá aqueles gênios escutarem a recitação, aliás, as palavras de Deus. E vamos lá em diante, aprender mais outras coisas de acordo com essa dica, ou seja, essa informação. Então, caros irmãos, aqui nós descobrimos uma coisa, que a Bíblia nos dá a fonte, que afinal de contas houve uma briga nos céus. Deus, aliás, Micael, ou seja, militantes de Deus e militantes do diabo. E o diabo foi vencido e caiu na terra. E ai de nós que estamos na terra e no mar.
porque ele está com muita ira. Qual a ira que o diabo traz no mundo? Muitas. Que de acordo com a história que nós vamos colocar aqui, a história Islã, vamos aprender essa ira aí, o que é e onde, como é que isso é. Mas para não perder tempo, eu gostaria de apresentar aqui, entrarmos logo no nosso tema. O primeiro livro que eu vou colocar aqui é o Alcorão. Alcorão esse do Tafsir Ibn Kathir, na versão inglesa. Hoje aqui eu tenho aqui Tafsir al-Kathir, Tafsir do Imam Ibn Kathir, de acordo com... Tem um hadith aqui que nós vamos ler. Esse é referente ao capítulo 46, Surat Al-Kahf. Antes disso, vamos no hadith do hadith Tirmidhi. Podemos encontrar algumas fontes lá também. Jami' Tirmidhi, volume 6, hadith número vamos. Jami' Tirmidhi, hadith número quanto? Hadith número 3.323, e vamos ler também hadith número 3.324. Mas primeiro vamos nesse hadith, depois vamos no Alcorão, depois voltamos para o Tirmidhi para podermos compilar as coisas. Diz o seguinte: Haddathana Abdu bin Jumaida. Haddathana Abu Walid. Haddathana Abu Aunad ani abi Basri an Sa'id bin Jubair ani Ibn Abbas radiyallahu anhu kala. Vamos ler muito fácil em inglês, aliás, não fácil até, não podemos perder tempo ler em árabe, assim como vamos ler próprio em inglês. Então essa é a versão inglesa. Diz o seguinte: in the name of Allah, the merciful, the beneficent. Diz assim: Ibn Abbas, may Allah be pleased with them, said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did not recite for the jinns, nor did he see them. Em outras palavras, de acordo com esse hadith aqui, que se encontra no livro chamado Jami' Tirmidhi, no volume 6, página quanto é essa? Página 57. Página 57, hadith número 3.323 do Ibn Abbas. É um hadith narrado por Ibn Abbas, que diz o seguinte: Ibn Abbas, que Allah o abençoe, ou perdoe, disse: The messenger of Allah did not recite for the jinns. O mensageiro de Allah não recitou para os jinns, nor did he see them, e nem viu os gênios. The messenger of Allah went out with a group of his companions towards the Ukaz,
towards Tuikaz market. Ou seja, o mensageiro de Allah foi com um grupo de seus companheiros em direção a Uqad, no mercado de Uqad. Something had been intervened between the shaitan and the news from the heavens. Algo interviu entre os jins e as novas dos céus. Ou seja, houve algo que aconteceu porque os jins tiveram o costume de sempre subir aos céus ouvirem as palavras de Deus. Ok? E dessa vez houve algo, um evento que aconteceu que fez com que eles não tivessem acesso às informações dos céus. É mais ou menos isso. And shooting stars had been sent upon them. E as estrelas de fogo eram lançados sobre eles. So the shaitan returned to the people. So os jins voltaram para o seu povo. And they said to them, e disse a eles, ou disseram a eles, what's wrong with you? O que aconteceu convosco? They replied, something has been intervening between us and the news of the heavens. Algo aconteceu, um evento aconteceu entre nós e as novas dos céus. And the shooting stars have been sent down upon us. E somos apedrejados com as estrelas candentes, ou seja, estrelas ardentes, ou pedras foguilhas. Okay? They said, nothing intervened between us and nothing intervened between us and between the news of the heavens, except that something has happened. É quando o povo dele disseram, não existe nada que entreviu entre vós, aliás, entre nós e a nova dos céus, excepto existe algo que aconteceu recentemente. So travel east and west in the earth, and look for what is it that interferes between you and between the news of the heavens. Nisso, viajem ou vão do este e oeste e vão, ou seja, vão procurar isso que fez com que vocês não tivessem acesso das palavras dos céus, das novas dos céus. Ok? He said, so they went traveling east and west on the earth. E ele disse, foram este e oeste, seeking whatever it was that had been intervening between them, para que pudessem descobrir o que aconteceu, o que fez com que o que houve que fez com que não tivessem as novas do céu. The news of the heaven. A group of those who were traveling towards Tihama headed in the direction of the messenger of Allah. E para aqueles que foram, aliás, um grupo daqueles que foram na direção de Tihama, onde o profeta Muhammad estava, onde o profeta de Allah estava, while he was at Nakla, en route to the Ukaz market. Ele estava em Nakla, indo a direção ao Ukaz, no mercado do Ukaz. He was performing Salat al-Fajr. Ele estava numa oração de Fajr with his companions, com seus companheiros. When they heard the Quran, quando os jinn já ouviram o Alcorão, they listened to it, eles escutaram, and they said, e disseram, by Allah, por Allah. É só ver aqui, essa palavra por Allah. Afinal, os jinn sabiam, conheciam quem é Allah, certo? Em diante. This is what has been intervening between us and the news of the heavens. Por Allah. Isso é que fez com que entreviu entre nós e as novas dos céus.
disseram os jinns. He said, then they returned to the people, e voltaram para o seu povo, and said, e disseram, oh our people, oh nosso povo, really we heard a wonderful recitation. De verdade, nós escutamos a maravilhosa recitação. It's guide to the right path. Isso guia para a senda reta. And we have believed that e nós já cremos nisso. He shall never join, and we shall never join anything with our Lord. E nunca mais associaremos a nosso Deus com outra coisa. So Allah blessed, e Allah o abençoado ou honrado, He is the most high, o mais most high, o venerável. Revealed to his prophet, revelou o seu profeta, say, it has been revealed to me that a group of the jinns listened, so they say of the jinns was only revealed to him. Ou seja, é quando Allah revelou para Muhammad que é quando Allah diz ao Muhammad que diz, foi-me revelado que um grupo de jinns vieram e escutaram o Alcorão. Ou seja, Muhammad foi dito com Allah que um grupo de jinns escutaram o Alcorão. So, the saying of the jinns was only revealed to him. Isso simplesmente foram as palavras do jinns que lhe foi revelado. Ok. Vimos o que nós, de acordo com Ibn Abbas, nos revelou. Só que tem uma coisa para nós podermos entender esse hadith. Quando se trata de the people, the return to the people, eles voltaram para o seu povo. A questão é quem é esse que é o povo desses jinns? Ou seja, esse povo, esses jinns que iam escutar lá e depois encontraram, eles foram barados para não escutarem as palavras dos seus, ou seja, as novas do seu. E sempre voltavam para o seu povo. E o seu povo mandava. Esse que comandava quem é, de acordo com esse hadith? Não podemos comentar nada. Os próprios livros dos muçulmanos nos dirão quem esse era. Ok? Agora vamos no Alcorão, de acordo com Tafsir do Ibn Kathir. Vamos lá ouvir Alcorão, Tafsir do Ibn Kathir. Tafsir do Ibn Kathir. Tafsir do Ibn Kathir. Tafsir do Ibn Kathir. Tafsir do Ibn Kathir, Ibn Kathir, no seu capítulo, ou seja, é o capítulo 46, Surat Al-Kahf, Surat Al-Kahf, Surat Al-Kahf, concernente ao verso 46, aliás, 46, verso 29, onde diz: وإذا صرفنا وإذا صرفنا نفرة للنفارة من الجين يستمعون القرآن. Ou seja, and remember when we sent toward you a group of the jinns to listen to the Quran. De acordo com aquilo que Allah revelou lá, essa é a revelação que Allah diz. Então o que diz? O que diz aqui a partir do o que diz aqui, de acordo com Ibn Kathir, o Sheikh Ibn Kathir, o Imam Ibn Kathir, diz o seguinte, na sua página
45 a 46, de acordo com o comentário do Ibn Kathir, diz assim: Imam Ahmed and the famous Imam Al-Hafidh Abu Bakr Al-Bayhaq in his book Dalail and Nubuwah both recorded that Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said, Allah's messenger never recited the Quran to the jinns. É de acordo com aquele hadith também como diz. Ou seja, o Imam Kathir trouxe esse hadith aqui, aquele que lá citou, mas vamos ler porque tem umas coisas interessantes também que nós temos que aprender aqui. Diz assim: Allah's messenger never recited the Quran to the jinns. O mensageiro de Allah nunca leu o Alcorão para os jinns. None did he see them, e nunca tenha visto antes. Allah's messenger was heading with a group of his companions towards the Ukaz market. Ou seja, o mensageiro de Allah tinha a intenção de ir Ukaz junto com seus companheiros em direção ao mercado de Ukaz. At that time, nesse tempo, the devils had been prevented from eavesdropping on the news of the heavens. E nesta ocasião, os demônios foram prevenidos, ou seja, foram barados para não escutarem, foram prevenidos, ok? E foram barados e lançados, as estrelas de fogo candentes on the news of heavens, para que não pudessem escutar a recitação, ou seja, a mensagem, as novas dos céus. Imagina aqui tem a palavra devils, demônios, ok? Demônios são esse tipo de palavras que eu gostaria que pudéssemos anotar, porque os muçulmanos são daqueles que não demoram de virar o disco. Devils, ok? São os demônios que iam sempre lá escutar as novas e encontraram esse papo de os barar lá, ok? E depois diz: and they were being attacked by burning flames, e estavam sendo atacados com fogo, com fogos ardentes, ou seja, como é que é? Estrelas candentes. Whenever they tried to listen, para que não pudessem escutar as novas. When the devils went back to the people, quando os demônios voltaram para o seu povo, they asked them what happened to them. E o seu povoado perguntou a eles o que aconteceu. And they answered, e eles responderam: We have been prevented from eavesdropping on the news of the heavens, and burning flames now attacked us. Fomos interrompidos de escutar as novas e somos apedrejados com estrelas candentes, ardentes, ou seja, e somos interrompidos de escutar as novas dos céus. E somos apedrejados, somos atacados com estrelas ardentes. The people told them, é quando o seu povo disse a eles. Anotem aí quando eu falo, quando esses hadiths dizem the people, ou o seu povo. É neste caso que nós vamos ter que ultimar aqui, quando esses livros falam, esses sherhes falam the people, o que isso quer dizer? Ou seja, quando o hadith diz the people, o povo deles, é esse povo deles. Quem é essa pessoa? É uma pessoa? São muitos? É mais ou menos isso que eu quero fazer chegar. And the people told them, you have only been prevented from eavesdropping on the information of the heavens because of something major that has happened. Ok. E vos foi prevenido para não escutar, ou vos foi barado para não escutar as informações dos céus, ok? As novas dos céus, porque alguma coisa, algum evento aconteceu. That has happened. So go all over the earth. Então vão para toda a terra, este e oeste,
and see what it is that has obstructed you. E vejam o que vos obstrai, ou seja, o que faz com que vocês não tenham acesso à informação dos céus. From eavesdropping on the news of the heavens. Essas novas dos céus, ok? Those that traveled all over the earth, e aqueles que viajaram toda a terra, este e oeste, seeking that which had obstructed them from the eavesdroppers on the news of the heavens, para aqueles, aliás, foram a toda a terra, no oeste e oeste, ok? Procurando o que fez com que eles não tivessem acesso às novas dos céus. A group of them went towards Tihama, e para aqueles que foram em direção do Tihama, and found Allah's messenger while he was at the place, e encontraram o mensagem de Allah quando ele estava num local chamado Nakla, along the way to the Ukaz, no caminho de Ukaz, no mercado do Ukaz neste caso. He was leading his companions in the Fajr. Ele fazendo a oração da manhã com seus companheiros. When the jinns heard the recitation, quando os jinns ouviram a recitação of the Quran, do Alcorão, they stopped to listen to it, e pararam, escutaram, não? And then they said, e daí, ou depois eles escutaram, ou seja, e daí escutaram. By Allah, this is, e disseram, by Allah, por Allah, this is what has prevented you from eavesdropping on the news of the heavens. Isso é que fez com que vocês não tivessem acesso das mensagens das novas dos céus. Then they returned to the people and told them, e voltaram para o seu povo e falaram para eles. Our people, we recently have had an amazing recitation. Oh, nosso povo, de verdade, ou certamente, nós escutamos a maravilhosa recitação, o Alcorão. It guides to the right path, e isso guia numa renda seta, numa senda reta, So we have believed in it, e nós já cremos nisso. And we will join none in worship with our Lord. E não associaremos em adoração a ninguém, a nosso Deus. So Allah revealed to his prophet, e quando Allah revelou ao seu profeta, que diz, Kul, say, has been revealed to me that a group of jinns have listened to the Quran. E quando foi revelado, grupo de gênios escutaram o Alcorão. Thus, what was revealed to him was only the saying of the jinns. E aquilo que lhe foi revelado foi a falagem, foi a fala dos jinns. Al-Buhar recorded a similar narration. Começa a falar. Buhar também mencionou essa narração. Muslim recorded it, e o Muslim também, as it is here, como está aqui, ok? At-Tirmidhi also recorded it. Tirmidhi também falou disso. As did An-Nisai in his tafsir. Tirmidhi também, e Nisai também no seu tafsir. Então, esta narração aqui, vamos de novo para o Jami' at-Tirmidhi. No Jami' at-Tirmidhi, como nós dissemos, de acordo com o Jami' at-Tirmidhi, porque o Imam Ibn Kathir nos mostrou que afinal de contas, Jami' at-Tirmidhi também narrou isso aqui, ou seja, tem nos seus livros, já se disse. Então, temos muitas coisas que nós vamos aprender ali. Aqui falou-se de Shaitan, ou Shaitan, lá, devils,
Ou seja, tem outras palavras da people, então vamos aprender quando se diz o povo deles. O que quer dizer? O que Ibn Abbas quis dizer quando disse da people, o povo deles? Quando os demônios voltavam de lá, do evento, para o seu povo. De acordo com Ibn Abbas, que é o familiar do profeta Muhammad, que de acordo com os sunitas, dizem que é o melhor comentarista do Alcorão, Ibn Abbas. O que ele diz, o que ele quer dizer quando diz foram para o seu povo? É seu povo, são muitos, é único. Ok, a quem ele quis se referir exatamente? Está aqui, no Hadith, no livro chamado Jami' al-Tirmidhi, seu volume 6, na sua página 59, na versão inglesa, aliás, essa versão que eu tenho aqui, a versão inglesa, na língua inglesa, Hadith número 3324 do Ibn Abbas. Vejam assim: Hadathana Muhammad ibn Yahya, Hadathana Muhammad ibn Yusufa, Hadathana Ismailu, Hadathana Abu Ishaqa an Sa'id bin Jubairi an Ibn Abbas kala kana al-jinnu كان الجن يصعدون إلا أسماء. Ou seja, os djinns subiam aos céus, ok? Yastami'una al-wahya, escutando o wahy, a revelação. Faida sami'u al-kalimat, ok? E quando escutavam aquelas palavras, zadu fiha tis'a, e eles acrescem, quando escutavam uma palavra das revelações, eles aumentavam mais 9, tis'a, ok? Fa'amma al-kalimatu fatakunu hak, daquelas 9, ok? Aliás, uma era a correta e as 9, uma era correta. Wa amma ma zada fayakuna batil. Fa amma ma zada fayakunu batil. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: quando eles ouviam aquelas revelações, eles aumentavam mais 9. Das 10 palavras, uma só era a verdadeira e as restantes 9 eram batil. Batil significa inválidas, de mentira. Ok? Falamma baitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubi'un Makkah ida'um fadhakaru dhalik iblis. É quando os djinns já foram até os seus, ou seja, para o iblis.
ولم تكون النجوم يرمي بها قبل ذلك فقال لهم إبليس. Quando os gênios voltaram quando encontraram aquelas coisas, quando voltavam para o Iblis, ok? E dessa vez acho que não tiveram chance de ouvir nada. É quando voltaram para o Iblis, e o Iblis neste caso disse para eles: Ma hada illa min amri قد حدث فيه والأرض فبعث جنودا أو فبعث جنودا فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. É quando já o Iblis mandou seus guerrilheiros, ou seja, seus militantes, para que fossem a terra, ou seja, procurar o motivo do evento deles não terem informação dos seus, quando foram barados, e para aqueles que foram lá de onde Muhammad estava, encontraram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaima yasalla baina jabalain ar'u kala, o parado entre as colinas, ele rezando, ok? Kala bimakkah falaqu فأبروا فقال هذا الحدث الذي حدث فيه الأرض. Isso é que fez com que vocês não tivessem acesso às informações. هذا حديث صحيح هذا حديث Hassanu Sahih. Este hadith é Hassana, é bom e é verdadeiro. Então, o que nós aprendemos aqui, de acordo com esse hadith aqui, vamos ler em inglês um pouco, diz: Ibn Abbas said that the jinn is used to ascending through the heavens. De acordo com Ibn Abbas, de novo, ele diz que os jinns, os demônios, eles sempre subiam aos céus para escutar a revelação. So when they heard the statement, quando ouviam aquelas palavras de lá, dos céus, they would add 9 to it. Eles acrescentavam mais 9 naquela uma que eles ouviam, eles aumentavam mais 9. The statement that they had would be true. E aquilo que eles ouviam, aquela uma que eles ouviam era verdade. While what they added was false. Quando eles aumentavam, aquilo que eles aumentavam, neste caso, as 9, eram falsos. So it was with the advent of the Messenger of Allah. E esse foi um dos adventos do profeta Muhammad. That they were prevented from the places. E eles foram barados no seu lugar. So they mentioned that to Iblis. É quando já foram dizer para o Iblis. And the stars were not shot at them before that. E as estrelas não eram lançadas para eles antes do evento de Muhammad. Ok? So Iblis said to them, é quando Iblis disse para eles, this is not but an event that has occurred in the earth. Isso não é nada mais, mas sim algum evento aconteceu na terra. So he sent out his armies. É quando Iblis mandou seus militantes, os militares. Imaginem, de acordo com Ibn Abbas, afinal aquele que mandava lá, quando diz the people, o seu povo, afinal era o próprio Iblis que mandava os gênios, devils, de acordo com Ibn Kathir. Ok? Então, a palavra the people significa o Iblis, que era o monitor, ou seja, o comandante.
que mandava os seus amis, que é os seus militares. And they found the messenger of Allah standing in Salat between two mountains. E encontraram o profeta Muhammad parado entre duas colinas. I think he said in Makkah. Talvez pode ser que era em Makkah. So they returned to meet with him. É quando os gênios voltaram para se encontrar com Iblis. To him, não to them. Agora aqui, de acordo com Ibn Abbas, not to them, but to him, para ele. Iblis, está em parênteses, escrito ali Iblis. Os gênios, quando foram encontrar Muhammad, fazendo o Fajr, Salat al-Fajr, lá, de acordo com o capítulo 46 do Alcorão, Surat al-Kahf, verso 29, referente a essa disse aqui, Muhammad estava parado entre as duas colinas com seus companheiros, e eles, quando viram, voltaram para o seu quê? Okay, Iblis, and informed to him, he said, this is the event that has happened on the earth. Esse é o evento que aconteceu na Terra. Sahih, este hadith é Sahih. This hadith is Hassan, Sahih. Esse hadith é verdade, é bom e é o Sahih. Nisso, este hadith aqui nos dá ênfase, ou seja, o foco. Quando outros hadiths, em outras versões, encontramos the people, povo deles, quer dizer o Iblis. O Iblis é quem comanda. Ok, será que podemos estar satisfeitos só com isso? O que outros ulamás dizem? De acordo com o ulama, o escritor desse Alcorão que nós temos aqui, Dr. Ibn Nasir, ele traz uma cena aqui muito boa também, de acordo com isso, no seu capítulo 72, Suratul Jin, ao comentário desse ao comentário do na Suratul 46, vem aqui, onde diz assim: Al-Jin, coletivo designativo dos seres invisíveis, benfazejos ou malfazejos, que, de acordo com o Alcorão, foram criados de fogo. Essa palavra mencionada nos versículos 1 a 3 e 6 denomina a sura que logo de início traz a ordem divina ao profeta de comunicar aos povos o que lhe foi revelado acerca dos djinns, que ouviram a recitação que o profeta fez do Alcorão, da qual se maravilharam e na qual creram veementemente. Ok? A sura também relata que os djinns antes tinham por hábito ouvir os segredos celestiais para transmiti-los depois aos adivinhos. Entretanto, a partir de Muhammad, ficaram abustados de fazê-lo, com a ameaça de serem perseguidos por bolides incandescentes, ou bólides incandescentes. A ressalta outro sim que entre eles há os seres e os crentes, há os crentes e os descrentes. Quanto à adoração e às mesquitas, a sura enfatiza que elas são unicamente de Deus e para Deus. Adverte os desobedientes do castigo da gênero e afirma, finalmente, que só Deus conhece o invisível, que não faz aparecer a ninguém, excepto aos mensageiros que lhe aprazem. Alusão aos djinns da região de Nasib, que costumavam a recitar, que escutavam a recitação do profeta enquanto orava de madrugada em um lugar chamado Beit Nakla, entre Makkah e Ataif, ou seja, os djinns disseram ao seu próprio povo. Escuta aí o que o ulama aqui quer dizer. Em outras palavras, quando diz, ou seja, os djinns disseram ao seu povo, ao próprio povo, o sheikh quer dizer, ou seja, quando os djinns dizem, sempre iam ao seu povo, quer dizer, a referência 4, referência a Satã, o chefe dos djinns. Quando hadiths
Ibn Abbas também veio ali no seu Hadith 300, no número 3324, que veio falar exatamente isso que o Sheikh acaba de dizer aqui, que ele se refere quando diziam que foram ao seu povo, referia-se ao Hassatan, o chefe dos djinns. Ou seja, o Hassatan é quem mandava aos djinns: vão no sítio X, vão ter com Muhammad, ou vão ter no sítio X, o Qad, aquela coisa, procurando aquilo tudo. É o djinns, o Hassatan, o referência a Satã, o chefe dos djinns. Não sei se chegam de perceber aqui. Falta pouco para vocês poderem entender porque que eu trago essas evidências todas. Lemos duas versões do Alcorão, tradução em português com o Sheikh Hilmi Nasir, e a tradução do Alcorão do Sheikh Imam Ibn Kathir. Lemos o Tirmidhi, 2 hadiths. Onde podemos chegar? Isso tudo que nós lemos mostra que Allah é o Hassatan? Com calma. Agora vamos no Alcorão. No próprio Alcorão. No próprio Alcorão, de acordo com Surat 46. Escuta aí, Surat 46, verso 29. Está aqui. Diz o seguinte: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ كَلَمَ أَضْوَارُ قالوا أنصتوا فلما قضي ولو إلا قومه منذرين ولو منذرين. Em outras palavras, e lembra-lhes de quanto dirigimos a ti um pequeno grupo de djinns para ouvir a leitura do Alcorão, e quando a presenciaram, disseram: escutai. Então, quando foi encerrado, retiraram-se a seu povo, admoestando ou seja, aqui está um segredo, um grande segredo. Ao seu povo, admoestando, ou seja, os djinns, quando ouviram aquela palavra da recitação do Muhammad, do Alcorão, eles voltaram ao seu povo admoestando ou seja, convencendo a eles para que também pudessem aceitar, concordar com o que eles ouviram. Não é por acaso que, de acordo com a religião islâmica, o Hassatan é muçulmano. Como? Tem um livro chamado uma versão em Swahili chamado Ulimwengu wa Majini, ou seja, o mundo dos gênios, na sua página 20 a 26, onde diz: Adam, por tanto esforço que ele fez junto com a sua esposa Hawa, não conseguiram convencer ao Satanás converter-se ao Islã junto com seus filhos, mas sim foi o profeta Muhammad somente que conseguiu convencer o Satã, o diabo, a converter-se ao Islã junto com seus filhos, ou seja, junto com os gênios. Nisso, de acordo com aquele livro, é um livro muito especial, é um livro dos muçulmanos. De acordo com aquele livro, o Hassatan, junto com os seus gênios, já se converteram ao Islã. Ou seja, aqueles anjos caídos que foram expulsos no reino do Senhor, lançados à terra, são muçulmanos, de acordo com os livros islâmicos. Em outras palavras, eu queria já desvendar este segredo oculto.
É que li muitos livros, mas ainda não fui mostrar exatamente porque que eu trouxe este tema aqui tão chocante. Allah subhanahu wa ta'ala, a divindade venerada por muçulmanos, é o diabo, Satanás. Escuta, meu caro, lemos 2 hadices e todos os hadices falam que o diabo é quem mandava os gênios escutarem as palavras dos céus. Isso podemos encontrar também no Isaías, capítulo 12 ou 11, se a memória não me trai. O Satã mandava os seus militantes, guerrilheiros, soldados, para irem escutar as palavras nos céus. E lá foram expulsos. Quando foram expulsos, voltaram para o Satã. E o Satã disse: então, se assim for, tem um evento que aconteceu. Vão este e oeste procurarem saber o que aconteceu. E para aqueles que foram lá de onde Muhammad estava, em Tihama, em direção ao mercado do Qadi, encontraram Muhammad recitando Salat al-Fajr, no Corão. E quando eles escutaram, ok? E voltaram para o seu líder, Satã. E sempre quem que mandava esses gênios, repito, a ordem, onde eles conseguiam aquela ordem, que até chegaram de escutar, chegaram de confirmar o evento que tinha acontecido. Quem mandava é o Satã, de acordo com todos os livros dos muçulmanos. A minha questão é muito simples. Meu caro muçulmano, quando você lê este verso que eu acabei lendo agora, aqui, 46:29, onde diz: e lembra-lhes de quando dirigimos a ti um pequeno grupo de gênios. Afinal, esse livro aqui chama-se, tem muitos nomes. Tem Coran, Furqan, esse mesmo. Qala'a, esse mesmo. Dizem que estava no Lahul Mahfuz. Lahul Mahfuz lá, antes de tudo, é este livro. Irmãos, o verso 29, Allah afirma categoricamente que foi ele quem mandou os gênios escutar a recitação no Alcorão. Lembra-lhes de quando dirigimos a ti, nós, Allah dirigiu aos gênios, um pequeno grupo de djinns. Para ti, um pequeno grupo de djinns, para ouvir a leitura do Alcorão. Afinal, foi Allah quem enviou aquele grupo de djinns ao Muhammad para ouvir o Alcorão, de acordo com o Alcorão. E de acordo com Ibn Abbas, todos os hadices, e de acordo com esse mesmo Alcorão, porque é único, esse está aqui é digital, esse também tem aqui o mesmo Alcorão, que também que quando nós formos a Suratul Jinn 72, encontramos o mesmo comentário que eu li ali, porque é o mesmo escritor, está aqui. Está aqui essa passagem aqui, não sei se podem ver com a câmera. Está aqui. Ou seja, os djinns disseram ao seu povo, ao seu próprio povo, referência a Satã, chefe dos djinns. Ali, nos hadices do Ibn Abbas, o melhor comentarista do mundo islâmico, do Alcorão, Ibn Abbas, o familiar do Muhammad, diz que aquele que mandava os demônios para escutarem o Alcorão, lá em Nakla, onde Muhammad estava fazendo o Salat al-Fajr, era o diabo, Iblis. E aquele que mandava os diabos escutarem a palavra dos céus é o Iblis. E de acordo com o Alcorão, Surat al-Kahf, no seu verso 29, Allah vem falar, afirmar categoricamente que não tenham problemas, ou seja, não se massem para quererem saber quem mandava aqueles djinns. Sou eu, Allah. Nisso concluímos em dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus dos muçulmanos, é o próprio Satã, de acordo com os livros islâmicos.
Resta dúvidas? De acordo com vossos livros. É só ter tempo de ler. É o nosso dever. Nós lemos. Temos tempo mesmo de ler. Não trouxemos nenhuma cena do bolso. Não. Trouxemos tudo de acordo com os nossos livros. De acordo com os nossos livros. Satã é quem mandava os gênios de procurar um evento. E aqueles que foram em Nakla, em direção do Muhammad, escutaram o Alcorão. Satã mandou. Vem o próprio Satã dizer: sou eu que mandei, de acordo com Surat al-Kahf. Sendo Allah o próprio Satã. Allah é o próprio Satã. Shalom. Evidências sem blá blá. Corretas. Então, cabe a vocês. Espero comentários, meus caros. Acredito que será uma grande vantagem de ouvir da vossa parte os comentários, porque me parece que será um pouco difícil da parte de nossos companheiros muçulmanos, mas essa é a verdade. É só ter o senso de pensar, conseguir compilar. O problema é de lançar para o Alcorão. Isto, sem hadith, isso não é nada. Ou seja, este livro provém dos hadiths. Eu não trouxe hadith zoaifo aí. Não. Trouxe hadith hasana e sahih. Hadith bom e verdadeiro. Que o Iblis que mandou, a pessoa que mandou aqueles gênios para Muhammad é Iblis, de acordo com o Alcorão e de acordo com hadiths. E o mesmo Alcorão vem dizer que não, esse Iblis é Allah, ou seja, eu Allah é que mandei aqueles gênios. Surat al-Kahf, no seu verso 29. Simples quanto isso. Evidências puras para os seus comentários. Chegado até aqui, digo graças a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, e acredito eu que na mesma paz viveremos. Estamos aqui simplesmente para transmitir a mensagem que Deus é tão benevolente, sábio Ele do que ninguém. Acredito que Ele trará alguma mensagem no fundo do teu coração. Mas deixa-te convidar. Não existe tempo de... Aliás, o tempo de Jesus não passou, como outros ensinam. Jesus é todo aquele. Ontem, hoje e amanhã. Para sempre. Jesus é Ele. Ontem, hoje e para sempre. De acordo com o livro de Romanos e Atos de Apóstolos também, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Te convido a invocar o nome de Jesus Cristo, o único Salvador, o Salvador da tua alma. Verás que tudo estará bem. Deixa de abraçar o diabo. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é o diabo. Venha a Jesus, como ele disse: vinde a mim, todos vocês estão oprimidos, e eu os Jesus vos dará um local para viver melhor. Shalom. Wahada, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Ou seja, que Deus vos abençoe. Amém.